Olá, pessoal. Nossa convidada de hoje é a senhora Ildelene Bahia. Ela é capitão de longo curso da Marinha Mercante. Ela foi a primeira mulher a comandar um navio petroleiro no Brasil e tem um currículo maravilhoso. Dona Ildelene, primeiramente eu quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui conosco, compartilhando a sua experiência, suas formações, seu conhecimento. Pelo pouco que eu tive a oportunidade de conhecer da sua história, eu fiquei impactada. Realmente a senhora tem um currículo maravilhoso e muito conteúdo relevante para compartilhar com os jovens. Então, eu tenho certeza que não será em vão, será um momento precioso. E eu quero te deixar a oportunidade, te dar a oportunidade para se apresentar, falar do seu município de nascimento, estado, onde está nesse momento, né? E compartilhar conosco um pouquinho do início da sua trajetória profissional, formações, experiências ao longo dos anos. São muitos, né? Já dei uma olhada no seu currículo, mas fica à vontade para compartilhar o que a senhora achar mais importante nesse momento. Juliana, queria agradecer pelo convite. Muito obrigada, estou muito feliz de contribuir aí, de participar aí dessa entrevista. Sem dúvida, assim, eu tenho um carinho muito grande pelos jovens. Hoje, atualmente, eu sou embaixadora da Boa Vontade da IMO no Brasil, ou seja, todos os países signatários, eles têm um representante, e hoje eu tenho essa missão, justamente, de despertar esse desejo marítimo dos jovens. Eu me chamo Ildelene Bahia, eu sou paraense, moro há 23 anos no Rio de Janeiro. Eu sou da cidade de Belém do Pará. Sou bacharel em Ciências Contábeis pela Universidade Federal do Pará. E depois eu ingressei nesse universo aí que é Marinha Mercante, no ano de 97. Eu fiz parte da primeira turma de mulheres como oficial da Marinha Mercante. E ao longo da minha formação, depois eu resolvi fazer uma pós-graduação em gestão ambiental pela Universidade de Gama Filho, saudosa Gama Filho. E atualmente eu também fiz um curso de altos estudos e estratégia no ano de 2015 pela Escola Superior de Guerra. E atualmente eu sou estudante de Direito. Então, assim, estou com Uau. uma área totalmente diferente. Mas, assim, você pode dizer, mas é muito estranho. Não, está muito ligado, porque a minha paixão também é o direito marítimo, entendeu? Então, assim, é, assim, falando um pouco da minha trajetória, é importante falar, assim, é, eu sou nortista, então, assim, imagina, eu fui a primeira pessoa a entrar numa universidade, uma universidade da minha família como um todo, não da parte de meus tios, meus avós. Então, assim, a gente também tem essa carga aí de contribuição aí, que hoje eu tenho diversos primos hoje que fazem faculdade, mas naquela época não existia ninguém. Então, resolvi abraçar, e quando eu estava me formando em Ciências Contábeis, surgiu o concurso da Marinha Mercante. Então, assim, foi um divisor de águas. Foi muito difícil, tá? Você ter que optar, mas eu concluí meu curso. Eu digo que eu tenho a carteirinha como contadora, apesar de não exercer, e abracei esse universo tão incrível aí que é a Marinha Mercante Brasileira. Eu vou pedir para a senhora explicar para a gente a diferença entre a Marinha do Brasil, conhecida como Marinha de Guerra, né? E a Marinha Mercante, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas não sabem a diferença e depois eles vão entender um pouco mais sobre a Marinha Mercante especificamente. Eu te confesso que essa dúvida também eu tinha na época que eu entrei na Marinha Mercante, porque, assim, quando eu ingressei, eu achava assim, quando o momento que eu fosse para a escola ia ser militar para a minha vida toda. E, na realidade, depois que participando de todo o processo de Marinha Mercante, hoje fica bem claro, e eu vou passar essas informações para os jovens, sem dúvida, muito importante. É, a Marinha Mercante, ela é administrada pela Marinha do Brasil, ou seja, no momento que você entra na Marinha Mercante, ela, a tua formação se dá numa escola administrada pela Marinha do Brasil. Só que, assim, no momento que você conclui teu curso, você passa para a reserva não remunerada, ou seja, você ingressou na Marinha Mercante, daquele período de 3 anos lá, você é militar,
cumprir todas as atividades como militar, você tem que também tirar boas notas, passar nos testes físicos, mas a partir do momento que você se forma, você passa para a reserva não remunerada, e aí entregue ao comércio marítimo. Ou seja, você pode optar em trabalhar em plataforma, navio, rebocador, e na Marinha do Brasil não, eles têm uma carreira na Marinha do Brasil, tá? Eles têm uma carreira dependente da área que for atuar, e no momento que eles se formam, que eles concluem o período dele da ativa, eles vão para a reserva remunerada. Então, é importante o pessoal ter ideia. A Marinha do Brasil, ela visa a defesa de uma nação, a defesa de um país. E a Marinha Mercante, ela visa a questão da soberania, ou seja, a gente transportar riqueza e desenvolvimento para o país. Nossa, a explicação é excelente. Maravilhoso. Tá. E aí, o pessoal que deseja fazer a carreira, né, na Marinha do Brasil, tem os concursos específicos para a Marinha do Brasil, também tem os acessos para contratação temporária, aliás, de contratação temporária, né, se eu não me engano, são 7 anos, e são para áreas específicas também, né? E para a Marinha Mercante, então, quer dizer que a Marinha do Brasil, na verdade, apenas é responsável pela formação. Somente. Né? E aí, finalizou ali a formação, a pessoa fica disponível para o mercado privado. Seria isso? Isso, e assim, todas as leis no que diz respeito à normatização da Marinha Mercante é feita pela Marinha do Brasil. Fardamento, regulamentos no que diz respeito a horas de trabalho, tudo é feito pela Marinha do Brasil, ou seja, tem normas e regulamentos internacionais que vêm lá da IMO, e quem faz as normas internas é a Marinha do Brasil, e nós seguimos a ela. Certificado de competência, entendeu? Que a gente tem a renovação dos certificados, novos cursos, tudo que regulamenta é a Marinha do Brasil. Como ocorreu o seu ingresso na Marinha Mercante? Foi muito interessante, assim, quando eu entrei na faculdade, eu entrei na Universidade Federal do Pará, eu dizia que sempre eu ia me tornar bancária. Então, eu fiz contabilidade porque o meu sonho era ser bancária. E, passando 3 anos, eu já estagiava em banco, estagiei na Caixa Econômica, trabalhei na Sudam, trabalhava em escritório de contabilidade, tudo estágio. E próximo da minha formatura, acho que faltava 1 ano para a minha formatura na universidade, surgiu o concurso para o ingresso da primeira turma de mulheres da Marinha Mercante. Só que naquela época, né, a gente não tinha esses meios de comunicação que a gente tem, a questão do WhatsApp, internet. Então, meu irmão chegou com o folder e dizia: conheça o mundo, venha para a Marinha Mercante. Uau! E assim, a gente recebeu dentro de um ônibus e chegou em casa muito feliz, porque meu irmão, o sonho dele, achou que ele queria ser militar. E assim, e aí ele fez a minha inscrição, disse: ó, tem um concurso para a Marinha Mercante, vamos fazer. Eu disse: mas não tem mulher. Disse: não, abriu a primeira turma para mulher, vamos fazer. Aí, por incentivo a ele pagou a minha inscrição, nós fizemos a prova. Só que assim, ele estava estudando direto, e eu, assim, como concurseira, eu queria passar no TRT, tanto que depois eu fui aprovada, mas não fui classificada. E aí chega o dia da prova, acho que 1 mês antes me falou: olha, já chegou a confirmação do local, está estudando. Aí entrei em desespero, né, porque a primeira prova era eliminatória, que é matemática. E aí fiz a prova. Assim, a minha área era de ciências humanas na época, e a prova era de exatas, entendeu? Preparatório para. E o nível da prova é bem alto. E aí, quando eu cheguei em casa, eu disse: meu Deus, cheguei arrasada da prova, disse, me dei mal. E meu irmão todo feliz: poxa, a prova estava muito boa, eu passei. Mas assim, eu estava feliz por ele, porque eu queria que ele passasse. E para minha surpresa, ele ficou na primeira fase e eu passei. Caramba! E aí vem a segunda fase, que eu acho que era física, inglês, português, tinha que fazer redação. E aí eu digo: meu Deus, estudo para a segunda fase, passo novamente. Aí saiu o resultado do concurso, né, que eu não tinha sido classificada. Aí mergulhei, só que eu não esperava que eu fosse para a terceira fase, que é justamente os testes físicos. Eu não sabia nadar,
E era sedentária, não corria, né? Eu trabalhava muito, fazia faculdade o dia todo, trabalhava, fazia faculdade, assim. Tinha uma vida totalmente sedentária, nem pensava em correr. E aí vem a prova, o teste físico, disseram, olha, daqui a 40 dias ou 30 dias, você tem que aprender, tem que nadar pelo menos 50 metros, afogada, né? Aí estudei de escola pública a vida toda, né? Aí eu falei com um professor meu, disse, olha, fulano, eu preciso de um favor teu, que a gente tinha uma escola de natação. Eu passei numa prova, mas eu tenho que aprender a nadar. Ele disse, para quando é? Eu disse, olha, eu acho que é menos de um mês. Ele brigou comigo, disse, olha, e além do mais, eu não tenho dinheiro para te pagar. Ele me olhou assim, meu Deus! Mas eu digo assim, aquela pessoa foi um anjo na minha vida. E aí, para minha surpresa, eu passei na natação, claro. Uau! Sofri um pouquinho. E corrida, assim, foi onde, para minha surpresa, eu me dei tão bem na corrida que depois eu fui chamada para a equipe de atletismo. Até hoje, acho que essa questão do esporte eu gosto, apesar de não ter o mesmo corpo da época, mas eu ainda gosto faço trilha hoje. E aí passei na prova de atletismo. E aí vem aquela preocupação. Eu estava no último ano da faculdade, já fazendo a minha monografia, e eu ficava, o que que eu vou fazer? Aí mergulhei, passei alguns meses lá, eu estava faltando só com uma disciplina, e o TCC, e conversei com o tenente sobre a minha dificuldade, que eu tinha uma vida toda na universidade, e ao mesmo tempo eu não queria largar a Marinha Mercante. Aí, negociando para lá, para cá, e disse, olha, eu te libero um dia somente para você ir para a faculdade lá, concluir teu curso, somente o dia e dar teu jeito. E Deus foi perfeito, eu digo, naquela época, porque assim, enviou, o meu orientador foi irmão de um ex-comandante da empresa. E ele disse, olha, eu sei que essa carreira é muito bonita e parabéns. Ele disse, professor, me entregava todo final de semana, ele me levava os livros para fazer minha monografia. Eu digo assim, eu não tirei excelente na minha monografia na época, porque eu não tinha muito não tinha muito a minha presença assim era muito pouca devido ao período que eu saí da escola, mas ao mesmo tempo meu trabalho eu fiquei com muito bom. Meu trabalho só não foi por causa da pontualidade, da participar mais com o orientador, mas assim. E aí eu ingressei na primeira turma. E, e foi uma quebra de paradigma. Aí eu digo, a escola num ambiente exclusivamente masculino, entrando 12 mulheres, organizando fardamento, organizando alojamento, mudando aquela mentalidade, né, daquela escola que, assim, nunca tinha tido mulher, mas, ao mesmo tempo, assim, muito feliz. E depois no segundo ano, quando eu embarquei, que aí eu me formei da faculdade, eu tive meu primeiro embarque, naquela época embarcava no segundo ano, aí eu vi que realmente eu era aquilo que eu queria. E até desde aí eu vou fazer 23 anos já de formada, e muito Uau! feliz, muito Que feliz. lindo. Dá para ver, no brilho dos seus olhos o quanto a senhora é apaixonada por essa área, né. E eu sempre incentivo os jovens a escolherem da melhor forma possível, né, a profissão a seguir, E, porque nem sempre é tão fácil realizar essa escolha, mas que seja o mais próximo possível, né, da sua identificação, do seu projeto de vida. E é transformador, porque, assim, o que eu recebia como estagiária, eu ganhava muito mais como aluna da IFOM. Existem duas escolas de formação no Brasil. Belém, que você faz o concurso para Norte e Nordeste, e Rio de Janeiro, Sul, Sudeste, que Sul, Sudeste e Centro-Oeste faz aqui para o Rio de Janeiro. Então, assim, no momento que você entra na escola, você recebe uma bolsa. Hoje eu acho que está R$ 1.400 que os alunos recebem. Naquela época eu recebia um valor também próximo desse aí. Então, assim, o que eu trabalhava naquele escritório de contabilidade, nos 2 estágios que eu fazia, eu ganhava muito mais estudando e eu estava tendo uma outra formação em nível superior. Tinha alojamento, tinha alimentação e tinha uma ótima escola, entendeu? Então, assim, no meu caso, foi um divisor de águas. Foi assim, eu optei realmente porque eu sabia que era uma forma de eu investir na minha vida profissional e crescer. Porque lá eu via assim que eu trabalhava muito, mas o salário era muito pouco, entendeu? E como estagiária, assim, era só mais uma. E eu via essa, esse caminho se abrir, uma perspectiva de melhoria, e para minha família também, entendeu? Financeira, e para minha vida também. Uhum. Sim.
A senhora é capitão de longo curso da Marinha Mercante, não é isso? Isso. Existe um processo específico para se chegar a essa função, a esse posto, a essa categoria? Acho que o nome certo seria categoria, né? Categoria. Categoria? Como Existe. funciona até chegar a capitão de longo curso da Marinha Mercante? A Marinha Mercante ela tem duas categorias, tem duas seções que a gente chama, seção de máquinas e a seção de náutica, tá? A seção de náutica, que foi a que eu optei, tá? O cargo máximo lá é o comandante, que ele pode ter como categoria capitão de cabotagem, que ele pode estar apto a navegar aqui no Brasil e na América do Sul, e capitão de longo curso, que ele apto a navegar em outros mares, e navegar o mundo. E máquinas também. Então, assim, eu comecei como praticante, que é o estagiário, tá? Aí depois como náutica, como convés. Aí depois vim como segundo oficial de náutica, que a gente chama de segundo piloto. Essa categoria ele é responsável pela segurança e salvatagem do navio, também trabalha na operação de carga e descarga, e também tira quarto de serviço, quando está navegando. Aí você vai a primeiro oficial de náutica, que é o primeiro piloto, tá? O primeiro piloto é responsável pela operação de carga e descarga também. Ele também tira quarto de serviço e ele é responsável pela navegação, então, ou seja, aquela carta de navegação, aquela navegação eletrônica, ele faz todos os pontes, né, de um berço a berço, que a gente diz, uma navegação daqui para a Bahia. Então, ele vai fazer toda aquela navegação, responsável pela documentação do navio e ajuda o comandante numa eventual necessidade. E depois a gente tem o imediato. O imediato é o braço direito do comandante, responsável pela disciplina, é o gestor, pelos serviços do convés e é o responsável da operação de carga e descarga. E o último estágio, como categoria, é o comandante. Função, é o comandante. Sendo que esse comandante, ele pode ser capitão de cabotagem. Aqui no Brasil, como capitão de cabotagem, ele é comandante. Se for para fora, ele não é comandante, ele vai como imediato. E o último estágio, capitão de longo curso, que é assim, aquela habilitação que eu navego o mundo, entendeu? E aí você pode me dizer, como é que eu vou ascendendo de uma categoria a outra? Normalmente a cada 2 anos e por tempo de mar, tá? Normalmente 2 anos por categoria. Então, assim, se eu estiver em casa de férias, eu não conto tempo, se eu desembarcar doente, eu não conto tempo. Eu tenho que ter 2 anos mesmo de efetivo tempo de mar, tá? E a mesma coisa de máquinas também. Sendo que, para eu chegar a comandante, eu tenho que fazer escola. Por exemplo, já estou de primeiro piloto, tenho tempo já para ser comandante. Antes de ser comandante, eu tenho que fazer um curso de aperfeiçoamento na escola, tanto para máquina como para náutica. E assim, a função comandante, eu posso ter a categoria de CLC, mas não necessariamente eu sou comandante, porque isso quem vai dizer é a empresa, de acordo com a disponibilidade de vagas, ela pode ou não promover você a comandante, entendeu? Como é uma função, muitas das vezes eu sou CLC, mas a empresa não dispõe de vaga hoje, eu vou estar com imediato, eu vou estar com um piloto, mas é mais ou menos dessa forma. E como máquinas é você, segundo oficial de máquinas, primeiro, e depois chefe de máquinas, que é responsável pela condução daquele maquinário todo, e o pessoal de náutica é responsável pela navegação em si. Uhum. Na época do seu ingresso, mediante o concurso que foi realizado, que seria a primeira etapa, a exigência era apenas o ensino médio. Ensino médio, desculpa, de segundo grau completo, naquela época, né? Hoje é ensino médio. E eu tinha que ter no máximo 17, em mínimo 17, o máximo 23 anos, tá? A minha época era 18 até 22, agora tá 17 até 23 anos, tá? Eu entrei no limite, eu entrei na época, eu acho que eu estava com 21 anos fazendo 22, que eu já tinha tido curso, entendeu? Mas você tem que estar nessa faixa etária e ter o ensino fundamental completo. Tá. O médio, no caso. Ensino médio, desculpa. Tá. Porque naquela época era segundo grau. Tá bom. No caso, então, a senhora entrou, qual foi a primeira categoria até isso, ascendendo, que fala?
E, você até entra, chegar a capitão de longo curso. você entra primeiro como aluno da EFON, né? Aí você conclui lá, você vai fazer o estágio supervisionado, que a gente chama de praticante. No caso, eu escolhi náutica. Depois que eu terminei minha praticagem de 1 ano, eu recebo a minha carta como segundo oficial de náutica, tá? Certo. Depois desses 2 anos embarcada, eu vou a primeiro oficial de náutica, que a gente chama de primeiro piloto. E aí, tendo a minha carta de primeiro oficial de náutica, eu já posso começar a exercer a função de imediato, tá? E ao mesmo tempo, eu já é uma forma de preparação também para você ir a capitão, ou seja, fiz 2 anos de operação, mais ou menos, eu já vou fazer o meu curso para comandante. Aí eu dou uma parada, vou para a escola, e aí a partir daí recebo a minha carta de capitão de cabotagem. Depois de mais 2 anos, eu vou capitão de longo curso. Eu, para comandante, na época, eu demorei 10 anos para chegar a comandante, tá? Tempo de mar, porque naquela época eu ficava 8 meses embarcada. Hoje o pessoal fica com regime bem menor, fica 60 por 60, entendeu? Então, assim, esse tempo de 10 anos é porque eu ficava muito tempo embarcada, então pode chutar aí que deve ficar muito mais, para poder chegar a capitão de longo curso. Entendi. Quando se fala em piloto de navio, então, na verdade, é o primeiro oficial de náutica ou o segundo oficial de náutica? Exatamente, que eles ficam direto tirando o quarto serviço de navegação. Tá? Enquanto o pessoal está descansando, ele está lá normalmente com um moço ou um marinheiro conduzindo essa embarcação. Uma emergência, ele chama o comandante, o imediato, entendeu? Tá. E quais são as atividades concernentes ao capitão de longo curso? Até onde ele pode ir? O que poderia ser dito assim de forma A gente diz que o pessoal possa entender? A gente compara assim o navio como uma empresa, tá? Como o representante do presidente daquela empresa é o comandante que está naquela embarcação. Então, assim, ou então é uma cidade onde ele é o governador, tá? Aquela cidade que são os 26 tripulantes, cada um tem uma função muito importante naquela embarcação, mas toda decisão tem que ser do comandante, tá? Ele é o responsável na manutenção da segurança operacional daquela embarcação, ele é o responsável na preservação do meio ambiente e ele é responsável daquelas vidas, entendeu? Então, assim, todas as decisões, no caso de um incêndio, no caso de um acidente, no caso de uma manutenção, a última palavra sempre vai ser a do comandante. Na navegação, fiz a derrota de um porto a outro, o pessoal só vai com a assinatura do comandante. Fez a operação de carga e descarga imediato. Antes de começar a operação, o comandante tem que assinar o documento. Vai fazer um serviço a quente, uma manutenção dentro de um tanque, vai ter que emitir uma permissão de trabalho. O comandante, ele é o responsável, tá? Vai receber as autoridades no porto, Polícia Federal, prático, vai receber Anvisa, o comandante que vai receber. Ele é o representante do armador naquela embarcação, tá? O comandante tem um gerente lá, a empresa, e a bordo ele tem como gerente o comandante. Tá. E no caso desse navio, digamos, vamos comparar um navio que tenha um comandante, um capitão de longo curso que seja comandante, e um navio que tenha um capitão de longo curso que não seja comandante. Tem diferença nessas atribuições? Porque, assim, o comandante é uma função. A gente só tem um comandante a bordo. A gente pode ter a mesma categoria, mas pessoas desenvolvendo outras funções, entendeu? Eu posso ter um capitão de longo curso que ele está desenvolvendo uma função de um primeiro piloto, mas cada navio só tem um comandante, entendeu? Cada navio só tem um oficial de náutica, um primeiro, cada navio só tem 2 ON. Mas eu posso ter a mesma categoria com, por exemplo, os 3 oficiais de náutica podem ser capitão de longo curso, mas é muito difícil. Mas eles não vão exercer a mesma função. Cada um tem uma função definida, entendeu? Na embarcação. Tá. A Marinha Mercante, ela é dividida em categorias, né?
Tem os Isso. aquaviários, tem o offshore, acho que é assim que se fala, não sei. Se eu estiver errada, pode me Tá corrigir. certinho. E os portuários, né? Explica para a gente um pouquinho sobre cada uma dessas categorias. Vamos lá. Os aquaviários, eles são divididos em oficiais e subalternos, tá? Ou seja, eles utilizam a água como locomoção, tá? São profissionais da Marinha Mercante, os aquaviários, tá? Anualmente, esses aquaviários, essas pessoas que querem ingressar nesse mundo exclusivo da Marinha Mercante, ou o caminho é ingresso pela Escola de Formação de Oficiais Mercantes, o jovem de 17 até 22 anos, até 22, 22. Ou o outro caminho é através do PREPOM, para entrar como suboficiais e guarnição. Ou seja, através desse calendário PREPOM, que é emitido, que sai anualmente lá pela Diretoria de Portos e Costa, esse civil, essa pessoa, se quiser ingressar, que já passou da idade, ela pode entrar como auxiliar de saúde. Eu tenho um curso de auxiliar de enfermagem aqui e eu quero trabalhar a bordo. Mas antes de eu ir para bordo, eu tenho que tirar a minha carteira de marítimo. Então, ele vai ter que fazer esse curso na Marinha. Eu sou cozinheiro, eu quero trabalhar na Marinha Mercante. Então, eu tenho que fazer esse curso aqui vem no Prepom. Tá. Eu quero ser eletricista. Eu tenho um curso do Senai, mas eu quero ser marítimo. Então, eu tenho que fazer esse curso de Prepom. Então, esse pessoal aí é aquaviário. E o aquaviário, ele pode ser fluvial, que pode trabalhar nas hidrovias, no rio, você vai lá para a região norte, aquelas pessoas que trabalham naquelas balsas, naquelas barcaças, eles são fluviários, que são mestre fluvial, eles têm diversas categorias. Pescadores, os pescadores também têm uma habilitação, eles também fazem parte desse quadro de aquaviários, também eles fazem cursos específicos para tripular essas embarcações de pesca, tá? A gente tem mergulhadores também. Além do curso, eles também têm que ter essa habilitação. Então, é feito através de um curso específico. Também os práticos, que são aquelas pessoas que são as pessoas que são os auxiliares do comandante, são aquelas pessoas que manobram a embarcação. Cheguei no Rio de Janeiro, eu preciso atracar. Então, eu preciso de uma pessoa que é conhecedora daquela área, que é o prático. E a gente tem os agentes de manobra e docagem, ou seja, tem um período que esse navio tem que sair da água para fazer manutenção. Ele vai ter que entrar, por exemplo, estaleiro aqui em Mauá. Mas para entrar, tem que ter uma pessoa para orientar aquela entrada, que não é o comandante. O comandante não é conhecedor daquelas características daquele estaleiro. Então, ele tem que ter uma pessoa lá específica. Normalmente é um ex-comandante mercante que trabalha lá justamente para manobrar essa embarcação para entrar no dique, que a gente chama de dique, para entrar no estaleiro, para poder justamente aquele navio ficar fora d'água e fazer aquelas manutenções. Tá? A gente tem aquaviários, que é oficiais e subalternos, aí são aquelas categorias que eu falei para você, que fluviários, pescadores, mergulhadores práticos e agentes de docagem. A gente tem os trabalhadores da área de offshore, tá? Que normalmente eles são profissionais que trabalham em plataformas de petróleo, mas não necessariamente são marítimos, tá? Tem alguns marítimos para alguma função lá, normalmente para operador de lastro, um oficial de segurança, mas a gente também tem profissionais de nível superior, técnico de outras áreas, que pode ser engenheiros, nutricionista, cozinheiro, a pessoa da hotelaria, entendeu? E pode ou não ter vínculo empregatício, que eles podem vir de uma empresa terceirizada. Na Marinha Mercante, os profissionais de Marinha Mercante, normalmente eles têm esse vínculo empregatício com aquela empresa de navegação, com aquela empresa de pesca. Na plataforma, não. Eles vão trabalhar, mas não necessariamente fazem parte até do quadro fixo, mas quem vai pagar o salário dele não necessariamente é aquela empresa, pode ser uma terceirizada, tá? E a Uhum. gente tem os portuários, que são aquelas pessoas, aquele local onde se carrega e descarrega aquela carga, que são aquelas pessoas que trabalham no porto, que são pessoal que trabalha na estivagem, na amarração daquela embarcação. No momento que eu chego, eu tenho que passar
aquele cabo para amarrar. Eu tenho pessoas lá específicas para amarrar, para retirar carga, para fazer a medição daqueles tanques. Então, esses são portuários. Eles trabalham exclusivamente no porto. Eles não navegam, mas eles fazem um curso também na Marinha para trabalhar lá. Uhum. Legal. Certo. E, no caso, a tabela, né, de categorias de aquaviários, ela é bem grande, Muito né? grande. Então, na verdade, dentro da Marinha Mercante, nós temos os aquaviários, offshores, portuários. Mas Certo. dentro dos aquaviários nós temos o grupo que é formado pela EFON, Sim. né? E também tem aquele grupo que faz algum curso técnico aqui fora, mas faz um específico no Prepom. Sim. E aí, nesse caso do Prepom, independe da idade, é isso? Independe, que são os suboficiais e a guarnição. Que Tá. pode O ser que tem, marinheiros, entendeu? tá. O que tem idade Acima dos específica, 23 anos. E não tá. necessariamente tem que ter nível médio, né? Uhum. Tá. E para EFON de 17 a 23. Aliás, 17 a 23, tá. Isso. Certo. Como se dá o ingresso para os cursos que habilitam para a Marinha Mercante? No caso, então, a senhora já respondeu Através do que Prepom. pela EFON tem primeiramente um curso, aliás, um curso não, Um processo seletivo. processo seletivo, mas é uma prova de concurso, né? Exatamente. É o primeiro nível, digamos assim, e aí, mediante a aprovação, é que faz o curso, certo? Certo. Tá. E no Prepom, não. Certo, tá. Qual a relação entre a conclusão de um curso que habilita para a Marinha Mercante e o mercado de trabalho? Então, a pessoa se forma, conseguiu chegar até o final, concluiu todas as etapas do curso da EFON, e a partir dali ela não é mais militar, né? Não. Como se dá esse processo, assim, como se dá o acesso ao mercado de trabalho no meio privado? Acabou o vínculo, cada um procura o seu emprego normalmente, e seria isso ou tem um diferencial? É quase assim, porque assim, normalmente, quando esse aluno vai fazer esse estágio, dependendo do desempenho do tipo de empresa que ele vai escolher, seja uma empresa de navegação, seja uma empresa de área de offshore, normalmente esse aluno ele já é aproveitado essa mão de obra, entendeu? Muito pouco não é aproveitado essa mão de obra. Então, assim, o que eles têm que saber? No momento que eles vão terminar, vão fazer o estágio, qual empresa que eu quero estagiar, tá? E a partir daí, vou querer, mas muitas das vezes ele não se identifica, ele quer para uma outra área, então ele tem que fazer cursos específicos, por exemplo, eu me especializei na época em navio tanque, então fiz cursos específicos para trabalhar em navio tanque, mas esse aluno embarcou no navio tanque, mas ele quer para ir para uma plataforma, então tem os cursos específicos para ir para a plataforma, entendeu? Uhum, Ele quer ir para o navio de passageiro. Ele entrega o mercado de trabalho, mas ele vai ter que fazer cursos adicionais justamente para que ele se especialize na área que ele vai escolher. Mas não quero ficar embarcado, não quero trabalhar em plataforma. Ele também tem opção de fazer uma prova para trabalhar como no quadro técnico da Marinha do Brasil. Também ele pode fazer um concurso depois de formado como aluno da EFON e para ser militar. E esse militar não é por temporário, não. Faz carreira mesmo. Então, tem muitos alunos da EFON que, depois que concluíram, fizeram o concurso para a Marinha do Brasil, que a gente chama de quadro técnico, e hoje eles trabalham como militares. uhum, São militares da ativa, desculpa. tá. Que habilidades a senhora considera imprescindíveis para quem deseja trabalhar na Marinha Mercante? Inglês é fundamental, tá? Para quem quer fazer carreira na Marinha Mercante, tem que estudar inglês da conversação, inglês técnico, começar desde agora, e mesmo depois de formado, continuar estudando inglês. Fazer alguns cursos, esses cursos específicos da área que ele vai atuar. Vou trabalhar na BDP, vou fazer cursos voltados para a ADP. Essas NRs também hoje é muito importante, tá?
E, se possível, depois pensar em futuro, eu quero trabalhar como gerente de uma plataforma. Então, investe, vai fazer um curso de uma pós-graduação, mestrado, entendeu? Eu acho assim, tem que estar sempre atualizado, porque assim, o navio, ele constantemente, ele tem, a gente trabalha muito com a questão de tecnologia a bordo de navio. Hoje, no passado era a carta de papel, hoje é carta eletrônica, entendeu? Então, constantemente, os equipamentos são muito modernos, então você tem que estar se atualizando o tempo todo. Então, é importante que esse aluno, mesmo depois de formado, ele não perca tempo, continue se atualizando, tá? Lendo normas, regulamentos internacionais, e sempre disposto a aprender, tá? Uhum. Cada Educação navio, contínua é imprescindível em qualquer sim, profissão, né? sim, Quem para de estudar fica para trás, né? sim. As Então, a pessoa lê, oportunidades, elas estão sempre disponíveis para quem está mais atualizado, né? sim, e é muito importante. E navio, então, as coisas são muito rápidas, entendeu? Muito dinâmicas. Já falam até em navios não tripulados, né? Já falam isso. As Hum, pessoas vão ficar desempregadas? Não, porque alguém vai ter que tripular bem uma distante aquelas embarcações. Não é qualquer pessoa, é alguém que conheça realmente. exato. Entendeu? Uhum, uhum, exato. E o contrato de trabalho de um profissional da Marinha Mercante, a senhora chegou a falar algum pouco a respeito, mas se puder só reforçar para a gente ter esse ponto específico sobre o contrato de trabalho do pessoal da Marinha Mercante. O contrato normalmente pode ser por prazo determinado ou indeterminado, tá? Dependendo da empresa que você vai escolher, você vai fazer um concurso para ingressar naquela prova, ou vai fazer através de uma entrevista, entendeu? E normalmente essas empresas elas são regidas por acordo coletivo. Então cada um tem um acordo coletivo padrão lá, que normalmente é feita a discussão, com o próprio sindicato e empresa, então elas são normatizadas normalmente por sindicatos, entendeu? Cada empresa aí, tanto de offshore como uma empresa de navegação, mas você tem empregados com contrato determinado, com contrato prazo indeterminado ou determinado, temporário ou indeterminado. O meu hoje é por prazo indeterminado. Eu fiz um processo, eu passei num concurso e hoje eu já estou 23 anos na mesma empresa, tá? Mas eu tenho amigos que já passaram por diversas empresas e estão no mercado ainda, entendeu? Estão bem. Uhum, tá. Hum. As atividades de trabalho de um capitão de longo curso costumam ser mais sentado, em pé, andando? É Tem, 24 horas, não tem como dizer, vai estar sentado em pé. Na realidade, eu acho que o período que você está embarcado, você não dorme, entendeu? Eu digo assim, era cada movimento, você escutou o motor com barulho esquisito, você já sobe, entendeu? Chegou próximo local, vai manobrar, então assim, não tem muito horário, entendeu? por exemplo, numa escala de 60 por 60, mas independente de qual seja ela. O navio sai do Brasil e vai, sei lá, para os Estados Unidos. E aí todas aquelas pessoas que estão ali de serviço, elas têm que ficar dentro do navio ou tem alguma coisa que libere para sair e voltar dentro de um período? Como funciona isso? É, é de empresa para empresa, tá? Por exemplo, a logística se dá assim. Me notifiquei que eu vou embarcar. Meu porto, hoje eu digo, meu endereço é Rio de Janeiro, mas eu posso dizer, você tem que ter um endereço fixo para a empresa, dependendo da embarcação que você tiver, é fixo. Então, eu digo, eu moro no Rio de Janeiro, meu navio está lá em Singapura, a empresa vai me dar toda essa logística de chegar até Singapura, embarcar naquela embarcação, vai me dar passagem aérea, hospedagem, se atrasar o navio, vai fazer toda essa logística para me deixar lá. E o navio só daqui chegou lá. Aí ela pode dizer, olha, eu vou dar 2 conduções por dia, eu vou dar uma, ou então você só vai sair quando o navio estiver atracado. Normalmente, se você não tiver de serviço naquele horário, daquelas escalas que eu te falei, você está liberado para sair. Mas isso vai de navio para navio, vai de empresa para empresa. Tem empresa que ela não dá a condução para a pessoa sair, aquela pessoa vai ficar 90 dias embarcada e não tem condução, tá? Só vai ter condução para movimentação, para receber rancho, mas tem empresa que vai dizer, eu vou dar duas conduções para aquele tripulante durante o dia. Vou dar uma 8
e a outra 18 horas, entendeu? Rebocador não tem condução, normalmente só tem para troca de tripulantes. E navios, dependendo da empresa, às vezes ela dá, às vezes não dá. Mas ela não é obrigada, entendeu? Uhum. Agora, a movimentação, ela é obrigada, tá? Se eu dissesse mesmo, ó, meu porto, eu moro em Portugal, a empresa vai tirar de Portugal, trazer para o Brasil, no momento que tu terminar, independente do local. Ah, meu navio chegou lá em Rio Grande, eu vou desembarcar em Rio Grande, ela vai ter que dar todo, providenciar o teu voo para te voltar para o teu porto de origem. Que conselhos a senhora daria aos jovens que estão cogitando a possibilidade de ingressar na Marinha Mercante? Cara, eu digo sempre, eu acho que o mais importante é que eles não desistam dos seus sonhos. Eu acho que é uma frase que eu guardo comigo, e em vários momentos da minha vida eu recebi vários não, dizer, olha, isso aqui não é para mulher, se você é muito nova, desiste disso. Quando eu cheguei a bordo, uma das pessoas falava assim, sai disso aqui, você é muito jovem, vai para outro curso. Não, você abrace realmente e estude, se dedique. Eu sempre digo, o mar pode estar com muitas tormentas, não tão bom para uma navegação, mas vai chegar um momento que aquele mar vai se acalmar, tá? Você vai chegar àquele porto seguro. Então, a gente sabe que vai ter várias dificuldades para que você não concretize o teu sonho, mas, assim, o mais importante é saber, continuar tentando, continuar estudando e não desistir. Focar mesmo, é foco. Eu acho que assim, é você saber o que você quer de futuro. Eu quero ser mercante, então abraça, estuda. Aí a primeira vez, não consegui, não desiste. Eu recebi uma mensagem hoje de um, ele vai para marinheiro fluvial. Aí o sonho dele é ser marítimo. Mas ele já tentou umas 3 vezes e não conseguiu para marítimo. E hoje disse, comandante, eu consegui para fluvial. Eu disse, já é o primeiro passo, entendeu? E eu disse, ó, quando você tiver fase fluvial, consegue um emprego e daqui a pouco tu muda de categoria, tu vai fazer outra prova e você vai conseguir. E ele estava numa felicidade tão grande que ele disse, com a não sabe quantos anos eu estou tentando. Eu disse, pois é, e agora você está recebendo essa recompensa. Então é isso, não desistir, continuar tentando mesmo. Porque, assim, é muito triste. Eu vejo pessoas que dizem assim, na primeira decepção, desanimou, não quer mais. Gente, só eu sei quanto foi difícil eu conseguir, e muitas pessoas davam contra. E eu lembro que no meu primeiro embarque, muitas pessoas disseram, isso é estratégia de marketing, não vai dar certo. Já se passaram 23 anos, e eu digo para você, eu não consigo ser outra coisa se não for mercante, entendeu? Deu certo. Deu Está certo. dando certo e vai continuar dando Eu certo, não consigo ser né? outra coisa mais, entendeu? Mesmo as dificuldades que às vezes você passa, eu acho que assim, a gente sempre está todo dia testado, entendeu? Eu vejo mesmo depois que eu vim para a Terra, e a cada dia você é testado, mas assim, é o que eu quero fazer da minha vida. E eu agradeço muito por não ter desistido, entendeu? Então eu digo para as pessoas, não desistam, continuem. Legal. E a senhora também é um exemplo não só de perseverança, de resiliência, né, porque ao longo desses anos passou por muitas coisas difíceis, e a senhora também é um exemplo da importância da educação contínua, né, Sim, porque, quer dizer, a senhora chegou a capitão de longo curso, já tem duas graduações, né, está cursando mais uma, e não significa que é porque quer mudar de área, porque quer se aprimorar, está adiante, né, desse mercado de trabalho que está sempre se atualizando. Mesmo sendo concursada, né, mesmo sendo uma funcionária pública, a senhora entendeu a importância de se atualizar e não parar no tempo, né? e hoje a gente tem uma ferramenta muito importante que é a internet. Hoje você não precisa, né, de muito recurso. Você precisa realmente focar. Porque você abre a internet, você direcionar, você tem material com qualidade excelente, entendeu?
E muitas das vezes, na minha época, a dificuldade era essa. Era você ter esse conteúdo. Hoje a gente dispõe e muitas das vezes não aproveita essa oportunidade, entendeu? É verdade. Aproveitar as oportunidades, isso é uma coisa importante para as pessoas se atentarem também, né? Network também, né? Sim, é importantíssimo. Essa Uhum. troca de E, conhecimento, experiência. uhum. E falando em network, muitas pessoas, eu tenho visto isso, muitas pessoas associam o network ao simples fato de, eu preciso conhecer alguém que vai me dar a possibilidade de conseguir uma vaga no mercado. Não Uhum. necessariamente, na maioria das vezes, é mais para você trocar experiências e até aprender mais com Sim, os mais, que já estão há mais tempo ali no mercado, né? a gente tem que aproveitar essa oportunidade de estar com alguém que conheça aquela área e te explorar. Eu sempre digo para os meus. Eu trabalho muito com os estagiários, com os praticantes, e eu digo para eles: olha, sejam chatos na embarcação que vocês estiverem, conheça a embarcação, porque você vai chegar um momento que você vão ser tomadores de decisão. Então, assim, é importante que vocês saibam, seja do trabalho mais simples, que seja o pessoal batendo ferrugem, ao que o trabalho que o comandante faz. Eu tenho que conhecer o navio que eu estou. Então, a oportunidade é essa. No momento que vocês têm um ano, para serem chatos mesmo. Porque esse momento é de dúvidas, entendeu? Quando a gente está nessa formação, a gente tem um jeito, a gente pode errar. O problema é que depois que você se torna, você vai para o mercado, e o mercado não perdoa. Para você ser competente, você realmente tem que investir. Tem que Uhum, realmente tá preparado, entendeu? é verdade. Bom, estamos chegando ao final. Eu vou te dar a oportunidade, então, para que a senhora faça as considerações finais e aí logo após eu faço o encerramento. Tá. Eu queria te agradecer. Muito obrigada aí pelo espaço, pela oportunidade de falar com esses jovens, tá? Se eles tiverem, continuar em dúvida aí, eu tenho a minha página no Instagram, tá? Comandante Udelene, e também eu tenho o LinkedIn, tá? Udelene Bahia, e no meu Facebook, também tá como Comandante Udelene. Pode me chamar no privado, a gente fica à disposição para tirar dúvida, para vocês, o que vocês quiserem perguntar, a gente fica à disposição, porque realmente, para mim, eu fico muito feliz quando vejo, assim como a Marinha Mercante transformou minha vida, eu sei que pode transformar a vida de muita gente, tá? Então, às vezes, falta justamente esse canal, o teu canal é muito importante, que você está dando para esses jovens que, às vezes, falta informação. Então, esse mundo da Marinha Mercante, eu acho importante que eles conheçam também, porque eu acho que deu para a gente esclarecer algumas dúvidas, que o pessoal confunde muito, né, e outros nem conhecem, entendeu? Então, assim, é um mundo realmente que é bastante promissor, e tem tudo, assim, para ajudar esses jovens como me ajudaram. Então, obrigada e sucesso, tá? Parabéns mesmo, fiquei muito feliz pelo convite aí, e sou muito grata aí. E depois eu quero ouvir algumas depois mensagens aí, tenho certeza. Passei na iPhone. Ai, vou ficar muito feliz mesmo. Com Obrigada. certeza, esse bate-papo, né, essa conversa tão esclarecedora, relevante, vai dar fruto. Eu acredito que vão dar muitos frutos e muitas vezes a gente nem vai ter acesso, né, a essas informações, porque um ou outro acaba compartilhando com a gente, né, que avançou, que deu certo, mas eu tenho certeza que muitas pessoas serão despertadas para a Marinha Mercante e talvez nem soubessem o que seria isso, ouviram falar, mas não se aprofundaram, e agora a oportunidade delas buscarem um pouco mais a respeito no blog, inclusive hoje eu postei bastante, postei muitas informações específicas da EFON e também da Prepom. Prepon. As informações estão bem divididinhas por áreas, por categorias. Então, aqueles que desejarem informações mais detalhadas, tem ali as informações com link de acesso específico de onde fala o assunto no site da Marinha.
Então, ali não é nenhum texto inventado, ali realmente tem a fonte do site oficial da Marinha do Brasil, né, que é onde tem a, essas instruções, né, ingressos para cada área, qual curso que precisa ter, a idade, todos os critérios direitinho. Eu quero agradecer a senhora por ter aceito o meu convite e com uma agenda tão cheia, encontrou um espacinho para a gente fazer esse bate-papo e tenho certeza que não foi em vão, não está sendo em vão, e será mais uma oportunidade para que outras pessoas tenham conhecimento do que é a marinha mercante, do que são aquaviários, e é uma forma da senhora multiplicar o conhecimento que a senhora aprendeu, que a senhora obteve ao longo desses anos, né? E o blog, ele tem um alcance, tanto o blog do Avalie e Realize, quanto o canal do YouTube, né? Avalie e Realize, eles têm acesso no Brasil e outros países também. Que legal. Então, é mais uma forma, né? Apesar da senhora não poder estar em todos esses lugares ao mesmo tempo, através da internet é possível, né? Hoje em dia a gente consegue avançar dessa forma. Então, mais uma vez, eu quero te agradecer, que venham outras oportunidades, né? Então, é um prazer ter conhecido a senhora, realmente agregou muito, 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 muito. Em poucas semanas eu obtive um conhecimento que eu não tinha noção do que seria a marinha mercante, os aquaviários, realmente a senhora agregou muito valor ao meu conhecimento profissional, né, e também à minha vida pessoal, Que tá bom? legal. Então, muito obrigada. Então, pessoal, acompanhe o blog da Mostra, que é dentro do blog Avalie Realize, o canal Avalie Realize. Siga a comandante no Instagram, no Facebook também. E eu tenho certeza que vocês vão encontrar muitas informações valiosas, principalmente se realmente decidirem ingressar na Marinha Mercante. Então é isso, até a próxima. Tchau, tchau.